assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira pleno amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Tanto do andar, do gatinhar e também do equilíbrio. Havia um perigo. Os médicos propuseram uma operação para remoção do tecido tumoral na cabeça. E os pais tiveram que decidir. Era uma criança ainda, um bebê, e que os pais decidiram correr o risco e a operação foi feita. Como nestas coisas, as recuperações são muito lentas. E depois de vários meses de recuperação, o Elvis, na idade própria, começou a ir à escola. Teve também um desenvolvimento normal. E durante os 8 anos que seguiram-se dos 2 anos de idade, ele teve uma atividade absolutamente normal como qualquer outra criança. De qualquer forma, o tamanho da sua cabeça era superior ao das outras crianças
E com o passar do tempo, aqueles sinais que ele teve em criança, com 2 anos, voltaram a se manifestar. Coisas como andar, estar com os seus amigos, estar na igreja, desenvolver uma atividade normal, pouco a pouco ele foi sendo impossibilitado de o fazer. No ano passado, portanto faz exatamente hoje um ano, ele foi submetido novamente, e agora com 12 anos, foi submetido a 2 intervenções cirúrgicas para novamente remover o tecido tumoral que entretanto se tinha desenvolvido. E quando ele estava no hospital, no meio entre as 2 operações, há uma frase que ele disse aos seus pais e que é: porque é que Deus não me põe a descansar para terminar este sofrimento? E esta pergunta, meus irmãos, todos nós a colocamos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Todos nós tivemos problemas de saúde. Todos nós tivemos problemas de relacionamento. Todos nós tivemos que decidir que posição tomar em certos aspectos. Tal como o Elvis, ele teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica. E teve sofrimento, teve dificuldades. E hoje, ele sabe, e após estas 2 operações que ele fez no ano passado, ele hoje vai à igreja com os seus pais, mas não é uma criança normal. Ele sabe que mais tarde ou mais cedo a sua vida terminará. Quando Jesus esteve nesta terra, nós encontramos um relato um pouco parecido, mas neste caso de uma senhora. E todos nós conhecemos a história. Eu vou utilizar a versão que o apóstolo Marcos apresenta no seu livro, no seu Evangelho, no capítulo 5, a partir do verso 25. Não vou ler todos os versos, nós vamos avançando aos poucos, na medida em que nós vamos contando a história e tirando algumas lições importantes para cada um de nós. Portanto, convidava que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 5 de São Marcos e a partir do verso 25. Reparem que Jesus aqui, quando ele viveu nesta terra, a sua primeira atenção, o seu primeiro cuidado era atender as necessidades das pessoas com quem ele se cruzava. É por isso que nós encontramos, por exemplo, Jesus a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Também é por isso que nós encontramos Jesus a andar sobre as águas. É por isso que também encontramos Jesus a curar leprosos, a curar coxos, a dar a vista aos cegos, a ressuscitar pessoas. Mas esta mulher que está narrado a partir do verso 25, e dizia, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Meus irmãos, naquela altura, as senhoras, principalmente aquelas senhoras que estavam sozinhas, tinham um problema muito grave. Porque a subsistência era designada pelo marido ou pelo filho. Não sabemos, não nos é dito nada se esta mulher tinha marido ou tinha filhos. Sabemos que há 12 anos ela lutava com um problema em que, devido à sua natureza, ela tinha hemorragias constantes. E agora ela transportava um fardo muito grande. Porquê? Porque na cultura judaica, os judeus só poderiam ir ao templo estando limpos, não tendo contacto com sangue, não tendo contacto com corpos mortos, tanto de animais como de seres humanos. Daí que nós verificamos naquela parábola do bom samaritano, tanto o sacerdote como o levita a passarem de lado do desafortunado que tinha sido assaltado. E esta senhora estava impossibilitada, por exemplo, de estar no meio das pessoas a louvar o Deus, o nosso Deus. Ela não podia estar em comunidade,
porque era considerada impura. Agora reparem, no verso 26, ela tinha passado estes 12 anos de médico em médico, a tentar encontrar uma cura possível, a tentar encontrar uma solução para o seu problema. Mas essa solução não veio, porque despendeu tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a piorar. E o grande problema que ela teve que debater foi que, em determinada altura, possivelmente um dos médicos deu-lhe um terrível diagnóstico: doença incurável. Hoje em dia, na nossa sociedade, há doenças que também são incuráveis. E quando esse diagnóstico nos é dado, ou é dado a alguém, há como que uma revolução na sua vida. Todos os objetivos que tinha deixam de existir. Porquê? Porque ela sabe que mais tarde ou mais cedo, e possivelmente mais cedo do que espera, o desfecho vai acontecer. Uma das lições que nós podemos tirar deste episódio, que vamos continuar a analisá-lo, é a nossa vida espiritual. Meus irmãos, nós também lutamos contra uma doença. Cada um de nós tem experiência vívida desta doença que se chama pecado. E esta doença, aos nossos olhos, não tem solução. É incurável. Façamos o que fizermos, lutemos o que lutarmos, o desfecho é sempre o mesmo: a morte. Mas nós podemos nos lembrar daquele episódio, daquele trecho, em que Paulo apresenta esta luta que cada um de nós tem. E nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 7, e no verso 14, Paulo vai ser categórico. Ele vai dizer: bem sabemos que a lei é espiritual. Romanos 7,14. Mas agora, o que é que ele vai acrescentar? Ele vai dizer: mas eu, e poderemos colocar-nos cada um de nós, sou carnal. E mais terrível, vendido como escravo ao pecado. E, meus irmãos, não temos capacidade de fugir a esta situação. Porque se não reparem, no verso 15, o que eu faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Não é o que se passa com cada um de nós? Não lutamos contra isto? Sabemos o que temos que fazer? Mas por qualquer razão, não conseguimos fazer o que devemos fazer. E aqui não há privilegiados. Cada um de nós sofre por esta situação. No verso 18 deste capítulo 7, nós vemos, Paulo escreve: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Em nós não conseguimos encontrar qualquer coisa positiva. Já diz o apóstolo que os nossos melhores feitos, os nossos melhores atos, são igual a quê? A trapos de imundícia. Mas Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E no verso 19 nós encontramos: pois o que eu faço, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E agora o lamento. No verso 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo? Esta morte. Não é a nossa luta? Não é a nossa experiência? Não é aquilo com que nós lutamos diariamente?
façamos o que fizermos, meus irmãos, qualquer vislumbre de solução para o nosso caso, tal como na mulher que nós lemos, e convido que voltemos outra vez ao capítulo 5 de Marcos, porque vamos basear a nossa meditação neste capítulo, façamos o que fizermos, não vamos conseguir encontrar a solução. Mas agora, no verso 27 deste capítulo 5 de Marcos, há qualquer coisa que muda toda esta sequência inevitável de acontecimentos, de notícias. Na primeira parte deste verso nós vemos ouvindo falar de Jesus. Esta senhora ouviu falar de Jesus. Ela possivelmente ouviu mesmo as ações que Jesus fazia em relação a seres humanos. Amigos, possivelmente, dela, a conhecidos. E então, como está escrito em Desejar Todas as Nações, na página 239, o capítulo que trata sobre este episódio, ela, ao ouvir falar de Jesus, reviveu-lhe, porém, a esperança, sobretudo pelas curas que Cristo operava. Teve a certeza que tão somente pudesse ir ter com ele, Jesus haveria de lhe recuperar a saúde. Era mais uma oportunidade. Mais uma possibilidade de ela resolver a sua vida. E agora, perante este grande médico, várias tentativas ela efetuou para falar com Jesus, para estar com Jesus. Só que bem sabemos que quando nós temos perda de sangue constante, um dos primeiros efeitos é falta de forças. Não temos aquela vitalidade, não temos aquela força, aquela energia necessária. E à medida que os anos iam passando, esta senhora iria mais e mais sentir esta falta de energia, esta necessidade. Mas, de qualquer maneira, ela tentou várias vezes. E no verso 28, nós vemos aquilo que movia agora. Ela pensava e dizia para ela: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Nós já vimos, às vezes em programas de televisão, ou então em situações que conhecemos, pessoas que se transcendem para atingir os seus objetivos. Pessoas que, devido às circunstâncias, ganham forças não se sabe de onde e que fazem feitos extraordinários. E o maior feito que esta senhora vai ter é ultrapassar a multidão para somente tocar nas vestes de Jesus. E essa oportunidade chega. Ela veio, no verso 27, por detrás, entre a multidão, e quando Jesus estava a passar para a casa de Jairo, ela consegue finalmente tocar nas vestes de Jesus. E o que é que aconteceu? Ela sentiu dentro dela aquilo que os outros médicos que tinham levado tudo o que ela tinha não tinham conseguido fazer. Durante estes 12 anos, ela andou de fracasso em fracasso, derrota em derrota, até que conseguiu a vitória. Mas reparem, no verso 29 nós lemos que imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo a cura do flagelo que ela tinha. Reparem que este toque que ela fez nas vestes de Jesus estavam concentradas toda a sua fé da vida,
toda a sua esperança, todo o seu futuro. Era este toque. Era um toque de fé. Mas há uma pergunta que nesta história bonita que nós encontramos nos episódios da vida de Jesus, que temos que fazer. Na realidade, o que é que curou esta mulher? Foi as vestes de Jesus? Foi o toque? Quem foi? O que é que fez com que ela ficasse curada? Reparem que Jesus vai fazer uma pergunta no verso 30, contra todas as expectativas. Ele vai perguntar: quem tocou nas minhas vestes? E temos aquele episódio em que Pedro diz: Mestre, estão aqui tantos a apertarem-te e tu ainda vens perguntar quem é que te tocou? E Jesus vai dizer: eu sei que de mim saiu o poder. Mas ele queria ver, olhos nos olhos, esta senhora. E então, no verso 33, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e contou-lhe tudo o que tinha de verdade sobre a sua experiência de vida. Ela disse que tinha sido ela a tocar. E por que razão tocou? Agora, no verso 34, Jesus vai dizer a esta senhora: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O que é que curou esta senhora? A sua fé. A sua fé. O nosso problema espiritual, tal como esta senhora que tinha um problema físico, e nós podemos transportá-lo para cada um de nós, na nossa experiência espiritual, a nossa falta de solução, aquilo que nós dizemos que não conseguimos ver a luz ao fundo do nosso túnel, não encontramos qualquer tipo de solução humana para termos esta experiência, esta certeza, nós temos também de ter fé. Sabem porque é que a fé é muito importante? Há um pequeno verso que o apóstolo Paulo aos Hebreus escreveu e que nos dá a solução. Porque é que esta fé que nós devemos ter é tão importante? Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. E nós encontramos o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, e reparem, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que é que ele tem que fazer? Creia que Deus existe e que Ele, Deus, é o galardoador dos que o buscam. E, meus irmãos, se nós não acreditamos em Deus, como diz Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porquê? Porque somente Deus tem a cura do pecado. Quantos de nós, na nossa vida, já tentámos deixar qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer atitude que nós sabemos que é errada? E que muitas vezes utilizamos a passagem do ano, o novo ano, então dizemos: este ano eu vou tentar não fazer outra vez aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós pensamos. Mas o que é que acontece? A primeira semana até pode passar bem, a segunda com mais alguma dificuldade, mas passa também. Mas o normal é que passa o primeiro mês e o segundo mês, e por qualquer motivo, que nós até já nem supunhamos,
lá estamos novamente com o problema. É por isso que Paulo diz: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, pois é mesmo esse que eu vou fazer. E depois ele diz: quem me livrará desta morte? Não é sem razão que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, nos últimos 3 versos, todos nós conhecemos, Jesus vai convidar a que todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sem esperança, devam fazer uma coisa. Sabem qual é? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Simples. Tal como esta senhora, ela acreditou, ela teve fé que Jesus era o único que poderia ser a solução para a sua vida. E neste momento, queridos irmãos, neste preciso dia, Deus também quer reparar as nossas vidas. E há só uma única solução que nós temos diante de nós, com a possibilidade desta cura contra o pecado. E sabem qual é? A chegarmos ao nosso Deus com fé e aceitarmos aquilo que Ele tem que fazer. Só isso. Não é complicado. A receita não é difícil. A receita não tem N linhas para serem cumpridas. Só tem uma linha. E sabem qual é essa linha? É irmos até Jesus. Tal como esta senhora teve que ultrapassar dificuldades, teve que ultrapassar a multidão para chegar até Jesus. Quem sabe? Nós também teremos que ultrapassar as nossas indecisões, as nossas fraquezas, as nossas falta de atitude, de energia, para irmos até Jesus. E a questão que se levanta é: como hoje nós vamos até Jesus? Sim, nenhum de nós que está aqui, incluindo eu próprio, conseguimos ver Jesus face a face, tal como nós nos vemos uns aos outros. Mas Jesus diz: eis que Ele estaria conosco todos os dias. Até onde? Até à consumação dos séculos. Se nós quisermos, podemos ir até Jesus. Mas temos um grande problema. E este problema somos nós. Muitas vezes, embora digamos que queremos ir até Jesus, na prática, não queremos ir até Jesus. Temos receio daquilo que Ele nos vai tirar, daquilo que Ele nos vai privar, daquilo que temos que alterar na nossa vida. Esta mulher esteve disposta a largar tudo, a deixar tudo, a perder tudo, para ter aquilo que ela queria. A questão que se levanta para cada um de nós: estamos nós dispostos a pagar esse preço? Queremos estar com Jesus? Queremos passar uma vida eterna com Jesus? Meus irmãos, se queremos de facto, aquilo que temos que fazer é simples. Todos nós conhecemos a solução. Fechar a nossa porta e, no segredo, em que ninguém nos vê, nem filhos, nem cônjuges, ninguém. Estamos sozinhos, nós e o nosso Deus. E então aí, com toda a nossa fé, com todo empenho, derramar a nossa vida aos seus pés. E temos a certeza absoluta, meus irmãos,
que Deus nos irá levantar, Deus nos irá limpar as lágrimas dos nossos olhos, Deus irá sarar o nosso pecado e, quem sabe, dar-nos uma nova oportunidade. Já nesta vida. A questão é, até que ponto estamos dispostos a largar tudo para irmos até ao nosso Deus? Meus irmãos, é meu desejo esta manhã que cada um de nós tem os nossos problemas, tem as suas dificuldades, mas que tenhamos a coragem de largarmos tudo, deixarmos as correntes que nos atropelam, que nos amarram, que nos puxam para trás e termos a coragem, como dizia, de irmos até Jesus e, em comunhão com Ele, apresentarmos as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém.